Pra gente gravar. Certinho, qualquer coisa que vocês quiserem me interromper, fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Tudo bem. Então, a gente vai conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, né? Quem eu sou? Eu sou a Cristiane Dani da Silveira, eu sou advogada há 28 anos, sou sócia fundadora da Dani Silveira Advogados e da Brasil Postos, tanto do portal quanto da academia, tá? É, o que importa aqui para a gente na aula de hoje é que eu tenho uma pós-graduação internacional em proteção de dados, tanto na LGPD quanto na GDPR. A GDPR é o regulamento europeu. Então, uma dupla titulação, Brasil, pela FMP, e na União Europeia pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E aí a gente começa, né, a conversar sobre por que que o mundo começou a se preocupar com a proteção de dados. E eu pergunto para vocês, né, quem nunca se deparou com essa situação de começar a receber propaganda, começar a receber anúncio, ser bombardeado, ah, por todos os lados, com pessoas pelo WhatsApp, pelo telefone, com operadoras, com bancos, sem nunca nem ter passado pela frente deles, né? É uma coisa normal que vinha acontecendo, vem acontecendo, ainda estamos diante desse fato, né? A gente ainda está vivendo essa situação, mas com a proteção de dados, com a legislação crescendo no mundo inteiro, é muito provável que daqui a pouco tempo a gente não sofra mais tanto assim com isso. Eu costumo conversar com vocês sempre falando sobre o caso clássico da Cambridge Analytics, que aconteceu agora há pouco tempo atrás, em 2018, e interferiu, inclusive, nas eleições dos Estados Unidos. O Facebook ele vendeu dados para a Cambridge Analytics e, a partir daí, ela começou a manipular, direcionar propaganda política conforme a intenção de voto de cada cidadão americano. Então, vocês imaginam o que isso repercutiu no mundo inteiro. E como é que isso funcionava, né? Funciona de um jeito que a gente sabe muito bem, e até hoje, quem nunca jogou nenhum joguinho do Facebook, ou quem nunca respondeu nenhum tipo de pergunta que recebe no Instagram, ou, enfim, nas redes sociais, né? Então, o usuário autoriza que o aplicativo colete as suas informações, recebendo essa autorização, esses dados são imediatamente compartilhados, o Facebook repassa essas informações para todos aqueles que são seus parceiros comerciais, ou seja, todas aquelas empresas que pagam para o Facebook para receber esses dados pessoais, certo? E a partir daí tenho acesso não só a essa pessoa, não só a quem entrou, participou do jogo, deu as informações, mas a todas as pessoas que estão a ela vinculadas. Ah, mas isso, o que interfere na vida da pessoa, né? Olha, a princípio, essa captura de dados, ela não seria tão maléfica se não fosse exatamente o direcionamento, né? O direcionamento, como no caso da política, de intenção de voto. Quem aqui participou também das eleições do Brasil, né? Essas últimas, sabe que os próprios algoritmos do próprio Facebook direcionavam muito material de um ou outro candidato conforme a pessoa ia clicando, ia se interessando ou ia compartilhando esses dados. E por causa desse tipo de situação agora, acontecendo agora no mundo,
que foi criada a legislação de proteção de dados no mundo. Mas eu queria compartilhar com vocês também uma outra situação que é muito mais antiga. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou um país devastado, né? Muitas pessoas morreram na guerra, muitos homens morreram na guerra, as famílias ficaram sem nenhum tipo de auxílio ou proteção. E na época, então, o governo alemão resolveu fazer um apanhado geral sobre a religião das pessoas. E o intuito era dar a elas um enterro digno conforme a sua religião. Ok, louvável. Então, o governo alemão passou a saber quem eram as pessoas, onde essas famílias moravam e qual era a religião que elas professavam. Quando Hitler assumiu o governo, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ele tinha acesso a essas informações e o que ele fez? Ele usou para localizar cada um dos judeus dentro do Estado alemão. E aí a história nos conta o que aconteceu, né, através desse conhecimento, né, o que aconteceu na Alemanha. Então, nem só em virtude das empresas privadas, das redes sociais ou das telefônicas, é que se protege os dados das pessoas, mas do próprio governo, das próprias empresas públicas. A gente precisa proteger os dados dos cidadãos, né? Porque uma coisa que parecia benéfica, uma coisa tão simples, acabou levando milhões de pessoas, né, para as câmaras de gás e as prisões alemãs. Enfim, então nada melhor do que nos proteger. E daí a gente já começa a entrar dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu trago essa imagem para vocês, né? Do cidadão tentando se proteger. Então, a gente tem aqui quem é o protegido da lei. A lei protege a toda pessoa. Todas as pessoas naturais, todas as pessoas físicas são protegidas por essa lei. E protege de quem? Protege das empresas, dos empreendedores, das pessoas físicas que utilizem dados de outras pessoas para fins econômicos. Né? Então, por isso que eu botei esse desenho com várias pessoas, a empresa, né, e visando lucro. Então, isso é a primeira noção que a gente tem que ter. Então, os dados que são protegidos são da pessoa física, são protegidos dos interesses tanto das pessoas jurídicas quanto das pessoas de outras pessoas físicas que tenham interesses econômicos. E as pessoas jurídicas, tanto faz se elas são do governo ou não, né? Se são entes privados ou públicos, elas são obrigatórias a se adequarem à legislação de proteção de dados. Tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar muito clara. A legislação, ela não protege o CNPJ, ela protege o CPF. Tá? E por que e o que ela protege, né? Eu costumo dizer que o protegido pela lei é a pessoa física, é o chamado titular de dados, que somos todos nós. Então, todos nós somos titulares, todos nós somos protegidos. O intuito é que todos nós tenham essa proteção da lei, né? Protege de quê? Protege os nossos próprios interesses, protege os nossos direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, a gente lembra, eles estão lá na Constituição Federal, lá na nossa Constituição de 1988, né, que a gente lembra. Quem não lembra aqui do Dr. Ulisses segurando a Constituição na mão, enfim, né? Então, os direitos fundamentais, quais são esses? O direito de liberdade e de personalidade. Olha que ponto que a gente chega, né?
quando os nossos dados são tão manipulados, a gente corre o risco de perder a nossa liberdade e não ter o nosso direito de personalidade respeitado, sabe? E ele protege também o livre desenvolvimento da pessoa humana. O que é isso? Eu gosto de dar exemplos, né, para explicar o livre desenvolvimento. Quanto mais a gente busca por alguma coisa nas redes, né, na internet, no próprio Google, às vezes até a gente fala alguma coisa e de repente o celular está mandando para a gente uma rádio, uma música, um objeto, né? Quem nunca passou por isso, né? Enfim. Então, o que acaba fazendo é com que esse algoritmo que chama, né, essa interpretação dessas inteligências mecânicas, a gente hoje fala em inteligência artificial, mas já existem essas inteligências artificiais que fazem esse compilado. Então, se a Cristiane procurou por música sertaneja e vestido vermelho, quer dizer que ela gosta de ir para baile sertanejo vestida de vermelho. Sabe? Não gosto nem de ir para baile e dificilmente vocês vão me ver usando vermelho. Mas, enfim, é assim que funciona, né? Então, o que acontece, todo mundo sabe o que acontece, você acaba recebendo diversas e diversas e diversas propagandas e direcionamentos com relação a isso. Eu procurei por um determinado candidato à presidência. Eu vou começar a receber informações sobre o partido político dele, informações sobre ele, informações sobre a família dele, informações sobre pessoas relacionadas a ele e às ideias dele, enfim, né? Então, eu acabo sendo direcionado. E quando eu sou direcionado, o que acontece? Eu deixo de ter a liberdade do meu autodesenvolvimento. Eu sou manipulada, eu sou levada por um caminho, né, cada vez mais estreito, né, sem abrir esse leque de oportunidades, certo? A gente já sabe hoje que existe uma dificuldade muito grande das pessoas lerem, das pessoas conversarem, das pessoas buscarem informações que não sejam pelos celulares ou pela televisão, enfim, né? E então isso acaba cada vez afunilando mais e direcionando as pessoas. Então, o grande objetivo da lei é justamente esse, né? É proteger o direito da liberdade, o direito da personalidade e o livre desenvolvimento da pessoa humana, para que a gente se desenvolva livremente. Ok? Ellen quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Quando você diz que a lei ela só protege os CPFs, né, não protege a CNPJ, por exemplo, dentro de uma empresa em que eu tenha dados sensíveis de funcionários e de funcionários, por exemplo, de clientes que eu estou gerindo, não necessariamente o CNPJ, mas quem trabalha lá dentro, isso engloba? Sim, sim, sim. Todo mundo é titular. Todo mundo é Uhum, titular. Os funcionários, os clientes, os fornecedores, todo mundo. Onde tiver um dado de pessoa física, a lei protege. Ela não entendi. protege o CNPJ. Dado de Eu pessoa sei, jurídica, a lei não protege. Tá? Então, assim, muita entendi. gente diz aí, eu não posso fazer isso por causa da LGPD, e você vai ver e não tem nenhum dado de pessoa física naquela situação, só tem lá o nome da empresa, o CNPJ da empresa, dados da empresa, né? Endereço, telefone, enfim, e-mail. O e-mail, a gente tem uma diferenciação entre o e-mail pessoal e o e-mail do funcionário. O e-mail do Aham, funcionário não é protegido, porque o e-mail é da empresa. Então, o e-mail corporativo é da empresa, não é do CPF, ok? entendi. E numa Mas, situação, por exemplo, se o conteúdo do e-mail tiver dados de pessoas físicas, aquela correspondência eletrônica, aquele e-mail é protegido.
tá? Então, essa é a diferença que a gente tem que fazer sempre, certo? Entendi. Então, se eu quiser mandar uma propaganda irrestrita para todos os financeiros das empresas, eu não estou infringindo a LGPD, porque todo o e-mail financeiro arroba alguma coisa, ele não se refere a uma pessoa, ele se refere a um cargo. Se referindo a um cargo, ele não é de dado pessoal, ele é de dado que se refere ao CNPJ da empresa, tá? Entendi. Entendeu? Entendi. Marconi, você tá por aí também, eu não consigo te ver. Não, tô aqui. Ficou claro isso? Ficou claro Tô, isso? Tá? tô. Então, assim, sempre que houver dado de pessoa física, existe a proteção. Agora, se for um cargo dentro da empresa, se for uma situação que diz respeito à empresa, não tem proteção da LGPD. Existem outras leis, existem outras formas de aplicação de privacidade, confidencialidade, enfim, mas não é a LGPD, tá? Entendi. Só me tira mais uma dúvida. Uhum. Em situações, por exemplo, de consulta para cadastro, onde eu preciso fazer a pesquisa de sócios, essa pesquisa em que eu vou levantar nome, salário, endereços, isso entra na LGPD? Com certeza, porque, Ellen, você vai poder me responder. Você disse assim, dos sócios. Os sócios Uhum. são o quê? Pessoa física, CPF. CPF, Uhum. tá? Lei LGPD sobre eles, sobre os dados Entendi. dele. Olha que interessante, num contrato, por isso que a gente, porque tem gente que diz assim, eu não posso entregar esse contrato por causa da LGPD. Ok, vamos lá. O que está protegido dentro do contrato são os dados pessoais que estão lá. Então, se existe uma identificação do sócio que está assinando pela empresa dentro daquele contrato, dizendo lá, fulano de tal, brasileiro, casado, empresário, CPF número tal, residente, domiciliado, ok, incide a LGPD sobre esses dados desse cidadão, Uhum. tá? Entendi. Estando lá, o contrato vai ser protegido porque tem lá dentro desse contrato dados pessoais de um cidadão, de um CPF de uma pessoa física, ok? Agora, se só diz lá no contrato, neste ato representado conforme seu contrato social, qual é o dado pessoal que tem aí? Nenhum. Nenhum. Mas em contratos sociais, por exemplo, a LGPD ela pode estar aplicada, por exemplo, eu posso fazer uma censura nos dados sensíveis e o resto do contrato ser exposto? Olha a diferença, né? Existem, por isso que depois amanhã nós vamos ver, mais tarde a gente vai ver as hipóteses de tratamento. O contrato social é documento público da empresa registrado perante a junta comercial. Para fazer o contrato social, há necessidade de determinados dados da pessoa física que tem que ser levados para dentro do contrato social, que é público. Então, nesse momento, esses dados não são protegidos pela LGPD, porque existe uma outra lei, tá? Uma outra legislação que incide sobre esse contrato, que é a da publicidade dos documentos da pessoa jurídica. Olha que, você sabe, é isso que a gente vai olhar, né? Quando existe outra lei, outro regulamento, outra determinação que tá ali influindo, a LGPD não vai alcançar isso. É a mesma coisa que a gente fala sobre a lei a lei da transparência do governo federal, que diz que todos os salários de servidores públicos têm que ser divulgados. Espera aí, mas o salário não é de uma pessoa física? Sim,
é de uma pessoa física, mas antes da LGPD existe a lei da transparência que determina que aquele dado, sendo de um servidor público, ele tem que ser divulgado. Então, a condição dele de servidor público, né, faz com que a lei da transparência incida sobre ele e haja a divulgação, tá? Então, quando Beleza. você... então, o contrato social não pode ser negado em função da LGPD. O que você pode perguntar para a pessoa é: você que vai receber esse contrato social, você está adequado à lei de proteção de dados? Qual a destinação que você vai dar a esse contrato? Tá? Então, é isso, certo? A Entendi. gente fica aí sempre andando nessa linha tênue entre uma coisa e outra, e por isso que a gente daí hoje é um curso que eu vou fazer para vocês vão ficar sabendo de tudo isso, mas não é algo que vocês vão precisar se envolver demais, porque sempre que necessário tem que se consultar um profissional que entenda a fundo da lei para que ele diga se é ou não é, ok? Vamos lá, então, o que são dados, né? Tá? A gente fala em dados, eu até brinquei, eu brinco nos meus treinamentos presenciais, eu levo um dado mesmo com essas imagens que vocês estão vendo na tela aí, né? E eu brinco, né? Eu trouxe os meus dados aqui de casa para vocês, eu faço uma brincadeira, né? Com relação a essa questão de dados. Dado é informação. É qualquer tipo de informação. E aí vem mais uma curiosidade. A LGPD, ela fala que protege os dados das pessoas físicas até em meios digitais. Ou seja, ela se aplica primeiro ao papel. Ela se aplica primeiro aos arquivos não digitais, aos arquivos em papel, certo? Só depois que ela se aplica aos arquivos digitais, porque ela diz isso, ela não exclui, ela inclui, tá? O digital. Então, aonde tiver um dado de pessoa física, seja num documento impresso, seja num atestado médico, seja numa agenda de telefones, seja num bilhetinho que foi escrito de uma pessoa para outra, compartilhando, né, o e-mail pessoal, o telefone e o nome, a gente já está aí com a LGPD em cima se esse dado for usado para fins econômicos, tá? Se eu passar o telefone da Ellen para o Marconi sem fins comerciais, só para que eles mantenham contato um com o outro, pessoa física para pessoa física, vão formar uma amizade aqui no treinamento, não incide a LGPD também, tá? Ok? Então, sempre para fins comerciais. E aqui a gente vê, Entendi. né? Na linha de cima, aqui eu tenho CPF, RG, cartão de crédito, endereço físico, né, da casa, o endereço eletrônico, telefone. Esses são os dados da pessoa, tá? E daí para frente, tudo que vocês imaginarem sobre dados que se referem a essa pessoa, que sejam números, que sejam documentos, são todos dados, informações protegidas pela LGPD, tá? E aqui embaixo eu tenho o que a gente chama de dados sensíveis, né? Que a lei faz essa diferenciação do que são dados sensíveis para os dados normais, porque ela tem uma dupla proteção aos dados sensíveis. E os dados sensíveis, eles são com relação à religião, saúde, sexo, são os dados biométricos, os dados genéticos, as associações de que participa o cidadão, enfim, tá? E aí aqui eu coloquei de propósito, né, o marcador que representa a localização. Tá? A gente fala
do computador. O computador tem um número de IP e esse IP dá uma localização específica. Esse dado de IP que dá uma localização, ele não é considerado dado de pessoa física, não é considerado como sendo dado do dono do computador, sem que haja outras características associadas. Por quê? Porque por mais que o computador esteja registrado no meu nome, não quer dizer que naquele momento eu, Cristiane, estou usando aquele computador. E aí a gente pensa nas lan houses, por exemplo, né? Que são os computadores, todos têm o seu ID, seu IP de identificação, certo? Todos eles têm uma localização, que é naquele endereço da lan house, que é naquele endereço que está disponibilizando o computador para acesso, mas o usuário que está atrás do computador não é a mesma pessoa. Então, eu não identifico a pessoa física. Cada vez vai passar por ali um cidadão diferente. Então, não é considerado um dado de pessoa física, a não ser que tenha uma associação com outro dado. Assim como o endereço por si. O endereço por si, ele me informa uma residência. Ok? Mas dentro daquela residência existem 3, 4, 5 pessoas morando. Então, não estou falando da pessoa específica. Desconhecido. Eu estou falando do endereço, tá? Então, a gente sempre vai... Tem algumas situações em que a gente já consegue, de pronto, identificar a pessoa, né? Mas tem outros dados que a gente não consegue ligar a pessoa. CPF. CPF, é claro, ninguém tem dúvida. Todo CPF leva a uma determinada pessoa específica, ok? Tá? É um dado concreto. RG, CNH, que mais, gente? Dados Certidão de assim, nascimento, casamento. certidão de nascimento, casamento, tudo isso me leva direto para uma pessoa específica, ok? Tá? Mas nem o telefone. O telefone também não me leva a uma pessoa específica. Ele me leva a supor que é de alguém específico, mas não quer dizer que seja, e não quer dizer que aquela pessoa que é o dono está usando aquele telefone naquele momento, certo? Certo. Então, é isso que precisa ficar claro, e por isso que há essa diferença também entre os dados normais e os dados sensíveis, porque os dados sensíveis são todos aqueles dados que geram discriminação, tá? Todo dado que gera discriminação é um dado sensível, ok? Então, na dúvida, se o dado está gerando, que o dado que vocês estão coletando pode gerar uma discriminação em relação à pessoa, protege por demais, porque ele é um dado sensível, tá bom? Entendi. O Zoom está me dando aqui que eu tenho só 2 minutos ainda. Eu vou encerrar aqui nesse momento e vou mandar um outro link para vocês, tá? Ok.